Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 1º de janeiro de 2026. Vamos começar com o pé direito aqui esse ano de 2026, sempre se baseando em números e estatísticas. É assim que vamos fazer as nossas análises no dia de hoje e daqui para frente, como sempre, fazemos um sexta de trade. Que seja um ano muito especial para todo mundo. Quero desejar a todos um bom 2026, mas também quero desejar para vocês muito conhecimento, informação, para vocês serem apostadores de mais alto nível. É isso que a gente oferece aqui no Sexta de Trade, também no nosso grupo VIP. O contato está na tela para vocês. Garanto essa oportunidade com novos preços agora para vocês na tela. Mas antes da gente começar, peço para você encarecidamente o like, não custa nada, é a melhor forma de ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e outra forma gratuita de ajudar. E vou falar para vocês, talvez ajude até mais clicando no botão de hypar, novo botão do YouTube que tá na tela aí para vocês, ajuda demais, beleza? Hoje já lançamos um vídeo exclusivo para a galera que é membro do canal. Você também pode ser membro clicando no botão de Seja Membro. Hoje desmembramos o Chicago Bulls e, claro, a gente sempre tem guias, e-books, conteúdos exclusivos para a galera que consome de uma maneira diferente aqui o nosso Sexta de Trade. Apoiando o projeto sendo VIP ou então através do clube de membros do canais, beleza? Bom, hoje nós temos aqui o Nets enfrentando o Houston Rockets jogando como visitante. O Nets, que sempre foi uma das 3 piores defesas da NBA, melhorou bastante nesse mês, saindo desse top 10 dentre as piores defesas, conseguindo ser o melhor setor defensivo de toda a liga dentro desse recorte. Ofensivamente falando, o Houston é o 4º melhor ataque, mas eles ainda são favoritos para essa partida e de alguma forma eles vão ter que pontuar contra essa defesa que individualmente do Nets não me parece ser muito talentosa. Então a gente optou por trabalhar com o seu melhor jogador dentro desses jogos nos quais a gente não tem muita saída, muito do que fazer, porque a vitória do Houston Rockets paga pouco e a defesa da equipe do Nets melhorou. A gente precisa trabalhar com um grande cestinha e o jogador escolhido da vez foi o Kevin Durant, porque o Sengun ainda tá voltando de lesão e mesmo quando o Sengun tá saudável, o Durant ele costuma pontuar ali na casa dos 20 pontos, o que é muito interessante pra gente. Vamos de pelo menos 25 pontos do KD. Tem um pouquinho de lei do ex aqui que pode favorecer a gente, mas acima de tudo a gente tá falando aqui de um Kevin Durant que vem aumentando seu volume de arremessos a partir do começo da partida. Antes ele guardava tudo pro terceiro e último quarto, hoje ele deve arremessar um pouquinho mais. Outra coisa importante que a gente precisa observar é a sequência de jogos do Houston Rockets. Eles só jogam no dia 3 contra o Dallas Mavericks, que é um time que assumiu que não quer ser competitivo ou pelo menos buscar títulos esse ano a partir do momento em que eles oferecem o Anthony Davis para outros times. Então, a gente tem um Kevin Durant com 25,5 pontos de média na temporada até aqui, ele que conseguiu pelo menos 25 pontos em 10 dos últimos 14 jogos que fez, em 6 dos últimos 8 e nos últimos 3 jogos consecutivos também. Hoje ele enfrenta a sua ex-equipe na qual recentemente ele não teve muito sucesso assim, mas acredito que 3 jogos abaixo contra um time que durante esses anos não foi sequer um time ali de play-in na NBA, na Conferência Leste especificamente, né? Ele deve pontuar bem. 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele, ou seja, esses alas de força que enfrentaram o Brooklyn Nets, foram over nas suas pontuações, tá? Além de os últimos 3 consecutivos tendo sido over também. Beleza? O Kevin Durant é uma das maiores armas ofensivas da história da liga, foi over em 15 dos últimos 28 jogos que fez, mas grande maioria dos seus unders ficaram ali pelo mês 10, ali início do mês 11. Como eu disse recentemente, ele vem aumentando seu número de arremessos desde o começo da partida e mantendo o excelente aproveitamento dele de 53% na temporada até aqui. São 2 jogos seguidos com pelo menos 30 pontos, um deles contra o Cleveland, que é um time muito competitivo e que tinha o Evan Mobley, um defensor excelente, que o Brooklyn Nets não vai ter para parar ele. Ainda a gente tá falando aqui de um Nets que no mês de dezembro eles seguem sendo um dos 6 times que mais sofrem pontos na área restrita na liga e também um dos 5 times que mais permitem arremessos nesse setor dentro desse recorte, então tá tranquilo chegar ali no garrafão para poder ferir eles, por isso o Sengun foi uma possibilidade levantada aqui pela gente, mas o Kevin Durant também trabalha muito bem por dentro, a gente não sabe se o Sengun vai ter a sua minutagem limitada aí nesses primeiros jogos pós-lesão, já que ele não joga desde o dia 25. Beleza? Falando agora aqui a respeito de Pistons e Heat, aqui a gente tem o Detroit Pistons que é favorito, joga em casa, a gente precisa respeitar o mando de quadra, mas a gente prefere trabalhar aqui com o jogador, já que trabalhar com handicap positivo e vitória simples ou handicap negativo vem sendo muito arriscado, não só nessa temporada, mas nas últimas também. Então a gente tem 2 possibilidades aqui, vamos trabalhar com pelo menos 10 assistências do Cade Cunningham, que é um cara que tem jogos que ele gosta de arremessar muito, é o principal cestinha dessa franquia, mas no começo do jogo ele costuma colocar seus companheiros dentro da partida, se ninguém esquenta aí, sim, ele começa a arremessar, principalmente quando o Pistons está em desvantagem, ou então a gente pode trabalhar aqui com pelo menos 2 assistências do Duncan Robinson, o over de assistências de qualquer jogador contra o Heat é interessante. O Robinson que vem numa sequência interessante com média de mais de 2 assistências por jogo nos últimos 5 jogos, uma linha de 1.5 para um cara que joga de ala armador
e vem tendo minutagem acima de 20 minutos aí, pode ser interessante, além também da gente ter a lei do ex ali a nosso favor. Mas vamos trabalhar com o Cade, porque ele é o cara mais talentoso, é o cara que a gente tem certeza que vai ter mais de 30 minutos dentro dessa partida e é o grande organizador geral dessa equipe. Bom, a gente tá falando aqui de um Miami Heat que não é uma defesa ruim, mas eles são dos times mais rápidos da NBA, então a gente costuma ter muitas posses de bola por minuto dentro das suas partidas, ou seja, muitas posses com possibilidades de assistências e overs. É o time mais rápido que a gente tem na NBA, e a gente tá falando aqui de um Cade Cunningham, né, que quando a gente coloca aqui na temporada, é um dos principais passadores da liga, uma mais para armadores, que é a posição do Cade, eles são o terceiro time que mais cede assistências por jogo. Quando a gente fala aqui em assistências em geral, a gente tá falando aqui de um Miami Heat que é um dos 6 times que mais cedem assistências por jogo, e nos últimos 3 jogos eles continuam mantendo a média de assistências cedidas em relação à média deles na temporada em geral, beleza? Então, a gente vai aqui no Cade Cunningham e a gente pode observar que ele tem média de 9.7 assistências por jogo na NBA, completar para 10 aqui contra um adversário tão favorável pode ser bem possível, e quando a gente baixa aqui as linhas dele para 9.5, ele conseguiu superar, né, esses 9.5 aqui em 3 dos últimos 4 jogos, e também ele superou aqui em 4 dos últimos 7. Não é um recorte assim, eu diria que ideal, mas ele não conseguiu completar esse over em assistências no último jogo contra o Miami Heat. Acho que isso acontecer 2 vezes seguidas dentro de uma temporada na qual o Miami cede tantas assistências é pouco provável. Nos outros 2 confrontos contra o Heat ele completou para 18 e 11 assistências, lembrando que aquele era um Miami Heat muito melhor defensivamente do que o que a gente encontra hoje. 9 dos últimos 10 armadores que enfrentaram o Heat foram over nas suas assistências. O único que foi under aqui foi o Trae Young, uma decepção grande porque ele tinha tudo para ir bem, mas passadores bem piores do que é o Cade Cunningham conseguiram ali chegar na casa dos 11 ou 16, como o Jamal Murray e o Andrew Nembhard, beleza? Ele teve aqui jogos de 14, 17, 11 recentemente e ficou por apenas uma assistência de 4 jogos seguidos aqui em over de assistências, com pelo menos 10, na verdade, né, contra os Clippers. Ele também passou de raspão aqui contra o Dallas, contra o Portland, mas o grande ponto é que, num geral, ele tá sempre ali batendo de raspão, sempre por perto dali, tendo uma das melhores médias de assistências dele dentro desse recorte mais recente nos últimos 3, 6, 7, 8 jogos aqui, média acima de 10 assistências, melhorando o desempenho dele na temporada em geral. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito dos jogos que teremos na virada da madrugada. Temos aqui Kings e Celtics e Clippers e Jazz, análise de 76ers e Dallas Mavericks é exclusivo lá do nosso grupo VIP. Chama no WhatsApp para garantir a sua vaga, lembrando, as vagas são limitadas, principalmente para esse plano aí da temporada completa, onde por apenas R$100 você fica com a gente até junho na NBA Finals, beleza? O Kings é um time com diversos overs possível. A gente trouxe para vocês um vídeo destrinchando todos os detalhes dessa franquia e no nosso guia exclusivo ali do grupo VIP a gente tem análise de todos os caminhos interessantes para poder produzir contra eles, mas a melhor dela sempre vai ser o over em pontos de algum jogador que tenha volume de jogo. O Sacramento Kings é uma das piores defesas da NBA e a gente tem aqui no Jaylen Brown um cara bem confiável para pelo menos 30 pontos, que não bateu na última partida, 2 vezes seguidas, estatisticamente é pouco provável, onde pelo menos 30 pontos do Jaylen Brown nessa partida de hoje. Tá falando de um Sacramento Kings que é um dos 10 piores aqui aproveitamentos em defesa de mano a mano em toda a NBA, e o Jaylen Brown tem o melhor mano a mano dessa franquia. Quando a gente vai aqui para estatísticas avançadas, a gente tá falando de uma das 3 piores defesas da liga por 100 posses e de um time que volta e meia tá ali no top 10 dentre os times mais rápidos, então a gente costuma ter muitas posses de bola por minuto para conseguir produzir bem contra esse adversário. Individualmente falando assim, o Sacramento Kings não tem grandes defensores, eles jogam ali com Russell Westbrook e com DeMar DeRozan ou Dennis Schroeder na escalação ali, né, no seu backcourt geralmente, que são jogadores que não tem tanta altura e não tem tanta qualidade na defesa para poder segurar um cara com volume e a qualidade do Jaylen Brown, ainda mais no mano a mano. Ele que completou para pelo menos 30 pontos aqui em 12 dos últimos 14 jogos que fez, ele que não fica aqui abaixo dos 30 pontos 2 vezes seguidas desde de metade ali do mês de novembro, então é um desempenho muito interessante, com média de 29,5 pontos por jogo na NBA na temporada até aqui, sendo que ele só foi under aqui 2 vezes seguidas, uma vez em toda a temporada, tá? Outro número interessante é que o Sacramento Kings é um dos 10 times que mais levam rivais à linha de lance livre em toda a NBA. E quando a gente vai aqui para Play Type, coloca também aqui Pick and Roll Handler, que é uma jogada na qual o Jaylen Brown ele usa bastante. A gente tá falando aqui de um Kings que é um dos 10 times mais vazados da liga. Em relação ao aproveitamento, tem um segundo pior aproveitamento em defesa nessa jogada em toda a liga. Beleza? O Boston Celtics é favorito para essa partida. Eu não gosto de trabalhar com linhas de odds baixas, mas 1,25 já me parece interessante, porque eu acho que o Kings é um time muito ruim, bem como o Utah Jazz, que hoje joga fora de casa, encara o Los Angeles Clippers. Para essa partida, eu espero um
jogo bem pontuado, tá? Principalmente por conta do Jazz, que é um ataque que vem funcionando nesse mês de dezembro, vem jogando num ritmo alto, mas tem uma defesa ruim. Do outro lado, a gente tem o Los Angeles Clippers que vem atacando bem, vem defendendo melhor ainda, mais 226,5 pontos. É uma linha baixa, perto da realidade da NBA atual, principalmente sabendo que o próprio Clippers já pode chegar na casa dos 120, 120 e poucos pontos, contando apenas ali com menos de 110 para que o Utah Jazz possa complementar e bater esse over. Bom, por que a gente acredita nisso? Quando a gente fala aqui a respeito de Utah Jazz, a gente tá falando de uma defesa muito ruim, de um time que sofre muitos pontos por jogo ali em relação a bolas de 3. O Utah Jazz aqui que vem marcando aqui na casa 120,4 por conta do ritmo alto que eles estão entregando. Mas quando a gente pega aqui as estatísticas avançadas e coloca o recorte do mês de dezembro, a gente tem números ainda mais interessantes aqui, onde o Clippers foi um ataque de top 10, o Utah Jazz também, o sexto ataque mais eficiente por 100 postos, mas onde a defesa do Jazz seguiu sendo a pior. Então a gente tem aqui um espaço muito grande daquilo que eles entregam no ataque e na defesa, além de serem o terceiro ritmo mais rápido da liga, ou seja, eles cedem muitas posses de bola por minuto, pelo menos o terceiro ritmo mais rápido aqui desse mês de dezembro, tá? Quando a gente pega na temporada em geral, é o quarto time mais rápido, então a gente tem uma defesa ruim, 2 ataques em excelente fase, uma defesa mediana, tá? Que é a do Clippers, que recentemente foi bem, mas na temporada em geral ainda é uma das 10 piores, então a gente não pode pedir muita coisa além disso para um over. Talvez só um ritmo mais alto dos Clippers, que é um time lento, o segundo mais lento da liga, mas caso o Jazz tente transformar esse jogo técnico em um jogo físico, porque se eles ficarem no jogo mais técnico, eles vão perder, eles não têm tanto aproveitamento assim, eles precisam fazer um jogo físico para igualar esse jogo, acelerando, etc. Aí a gente pode ter eles com alguma chance de competir, tá? Quando a gente pega aqui o Utah Jazz, eles têm 2 possíveis desfalques importantes, o Lauri Markkanen e o Keyonte George, os 2 principais cestinhas desse time são dúvida, é muito importante que eles estejam em quadra para esse over fazer algum sentido, mas a gente tem aqui números interessantes. O Jazz nos últimos 4 jogos contra os Clippers sofreram 125,5 pontos e fizeram 115,5, dá uma média de mais de 240 pontos nas partidas em que eles se envolveram com apenas uma prorrogação. Esse 226,5 pontos foi superado nesses 4 jogos e também foi superado no jogo aqui que aconteceu nessa temporada, no primeiro e único. Quando a gente pega aqui os últimos 10 jogos do Utah Jazz, eles marcaram aqui 125 pontos de média, sofreram 130,5, isso jogando 2 prorrogações, mas ainda é um número muito absurdo, onde esse mais de 226,5 pontos foi superado contra o Boston, San Antonio Spurs, Detroit, Memphis, Denver Nuggets, Orlando Magic, Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks, em resumo aqui, nos últimos 10 jogos consecutivos, enfrentando várias defesas boas. Eles enfrentaram o Pistons, os Spurs, o Magic, o Dallas e o OKC. Todas essas defesas, por 100 postos de bola, estão ali no top 10 da liga, como eu disse, o OKC, o Detroit, o San Antonio Spurs, o Magic e o Mavericks também. Além do Memphis Grizzlies estar quase ali no top 10, né? Então, assim, mesmo enfrentando boas defesas, eles marcaram uma boa média de pontos, mas sofreram ainda mais. Então, o over é o melhor caminho aqui. Lembrando que, em relação ao aproveitamento de defesa de perímetro, o Jazz é terrível. Então, por conta dessas bolas de 3 que podem sair ali dos Los Angeles Clippers, esse over pode acontecer com mais facilidade. Então, a gente encerra o nosso vídeo com pelo menos 10 assistências do Cade Cunningham, mais de 226,5 pontos totais no jogo entre Clippers e Jazz, pelo menos 30 pontos do Jaylen Brown e pelo menos 25 pontos do Kevin Durant. É uma rodadinha aqui meio complicada, tá? As linhas estão muito apertadas, então eu escolheria 2 ou um palpite ali favorito, ou para fechar uma dupla, para trabalhar no simples, para poder operar nesse dia de hoje, porque a gente acabou apelando aqui para os melhores jogadores para ter uma margem de segurança nessa rodadinha que, apesar de ter times muito frágeis na defesa para a gente explorar, não tem linhas tão confortáveis para a gente trabalhar. Obrigado pela sua audiência e falou!